Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente, pelas redes sociais do nosso querido Diocese de Limeira. Vamos meditar o Evangelho do 15º domingo do tempo comum, dia 16 de julho. Também hoje, nesse domingo, celebramos a memória de Nossa Senhora do Carmo. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, a tarefa do semeador é feita de sucessos e fracassos, Nós acabamos de ouvir a parábola do semeador. Seria ingênuo imaginar a semeadora produzindo 100% de frutos. Isso não acontece. Por outro lado, seria o cúmulo do pessimismo se ao semear contássemos de antemão com fracasso. Também é um absurdo. A alegria do semeador é ver a semente frutificar. Se, porém, ela se perder, nem por isso deixará de continuar a sua vocação de semeador. Vai continuar semeando. Jesus narra a parábola do semeador num momento difícil de sua vida. É interessante entender o contexto, que Jesus vivia naquele momento. Fora expulso da sinagoga de Nazaré. Na cidade de Cafarnaum fora tomado por um sonhador. E muitos dos discípulos já haviam abandonado Jesus. A sua palavra parecia destinada ao fracasso. E os discípulos, desanimados, faziam-lhe perguntas sobre a utilidade de seu ministério apostólico. O questionamento que os discípulos fizeram a Jesus é sem dúvida atualíssimo. Compensa anunciar a palavra de Deus numa sociedade, num mundo tão complexo como esse em que vivemos? Para que falar a pessoas que muitas vezes não escutam, que têm o coração endurecido, só pensam no dinheiro, nas diversões, nas futilidades, nos prazeres? E aquele questionamento: não estaremos trabalhando inutilmente? A parábola do semeador responde a esses questionamentos. A missão do semeador é tão somente colocar a semente em contato com o solo. Pois se a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá nada. Por isso, o trabalho do semeador é importante.
Mas a identidade pessoal do semeador não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nesta parábola. Não nos é dito sobre sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente coloca a semente em contato com o solo, só isso. Por sua vez, a colheita depende da combinação do solo com a semente, como bem expressou São Paulo, né? Na carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é importante, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 7. Os discípulos de Cristo devem tão somente anunciar a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações das pessoas, maior será a colheita. O semeador deve sempre acreditar naquilo que faz e simplesmente lançar a palavra. Como evangelistas, lançamos a palavra. Ela tem uma força própria que vai produzir efeitos no coração das pessoas. Estamos acostumados a constatar os receitos imediatos, por exemplo, da propaganda, né? É suficiente que as pessoas vejam nos filmes ou na televisão ou na internet, né, uma nova moda para começar a fazer a mesma coisa, ou então que vejam um produto novo para querer adquiri-lo. A adesão é rápida. Com o Evangelho é diferente. A palavra de Deus não promete soluções mágicas. Ela é exigente, é passar pela porta estreita. Por isso mesmo, nem sempre é acolhida pelos que a escutam. E o evangelizador deve estar preparado para isso. Porém, a palavra de Deus pode não frutificar no momento da semeadura em que é lançada, mas pode produzir frutos a médio e longo prazo. A semente da palavra de Deus nunca morre. Ela sempre permanece viva no coração das pessoas. E assim que o solo melhora e a palavra é aceita, ela germina e produz frutos. Na parábola que ouvimos, é mencionado 4 tipos de qualidade de terra, onde a semente é lançada. O coração duro, a terra pisada na estrada. O coração inconstante, o terreno pedregoso. O coração inquieto, quando cai no meio dos espinhos. E o coração bom, quando produz bastante. É algo muito simplório catalogar as pessoas, ou até nós mesmos, num desses 4 grupos. Não vale a pena esse tipo de exercício, né? Esse tipo de classificação. Porque as 4 qualidades de terra se encontram mais ou menos em cada um de nós. Em cada um de nós há espinhos, pedras, trilhos e também terra de boa qualidade. Trata-se de tomar consciência e de melhorar o terreno para que a palavra de Deus produza frutos. É isso que devemos fazer. Quando o terreno melhora, a palavra produz frutos. Mas a nós, como discípulos do Senhor e como evangelizadores, cabe tão somente anunciar, lançar a palavra no coração das pessoas. A todos a minha bênção e um feliz domingo.